Olá pessoal, essa é a apresentação do nosso projeto, um sistema multiagente para detecção de vulnerabilidade em redes com aprendizado federado. Bom, o nosso trabalho, nosso artigo ficou dividido entre a introdução, onde contém o problema, a proposta e a contextualização, os trabalhos relacionados, a arquitetura e modelagem dos agentes, a metodologia e os resultados. Bom, as infraestruturas digitais contemporâneas, elas não são mais compostas por redes simples e centralizadas, mas operam como um ecossistema complexo e descentralizado. Ambientes como a IoT industrial e as cidades inteligentes, eles exibem uma escala de heterogeneidade que torna o modelo de segurança monolítico tradicionais cada vez mais inadequado. Daí, nesse contexto, a adoção da inteligência distribuída, ela surge quase que naturalmente. Dessa forma, nós propomos uma arquitetura de sistemas de detecção de intrusão que seja multiagente e ideal para cenários descentralizados. Esse sistema ele vai ser composto por dois agentes e o objetivo é realizar de maneira privada, colaborativa e distribuída a detecção de intrusão em arquiteturas descentralizadas. Bom, nós selecionamos esses três trabalhos como os nossos trabalhos relacionados e agora a gente vai discutir um pouco o que difere cada trabalho desse do nosso. Bom, para comparar os trabalhos relacionados que selecionamos com os nossos trabalhos, selecionamos esses três trabalhos. O primeiro, embora ele proponha o estudo forneça informações valiosas sobre comportamento de convergência em grande escala, a sua validação experimental se restringe a configurações de simulações em memórias, nas quais os clientes eles são emulados com entidades lógicas dentro de um processo e a distribuição de dados são explicitamente balanceadas por meio de amostras aleatórias estratificadas. Em contraste, a nossa metodologia ela vai além das avaliações baseadas em simulações, porque a gente implementa uma infraestrutura totalmente descentralizada. Já o MIST, o foco dele é a topologia de rede, enquanto o nosso foco é a autonomia e o comportamento dos agentes. Além disso, no MIST, uma camada vai depender da outra, e o nosso acaba sendo totalmente descentralizado. O trabalho FNIDS, essa solução ela vai propor um sistema de detecção de intrusão fundamentado em aprendizado federado e privacidade diferencial, e a metodologia empregada adota um modelo de comunicação baseado em mesas de Brock, o que resulta na centralização da comunicação entre os participantes. O que acaba, já o nosso, ele acaba sendo totalmente descentralizado porque os agentes, ele faz todo o processo local e acaba sendo mais autônomo. Além disso, ao fazer o treinamento do modelo, eles utilizam apenas um dataset, que é dividido entre 80% do dataset para o treinamento e 20% para os testes. Já o nosso foi usado um dataset para o treinamento e outro dataset para o teste, para a gente verificar se o modelo consegue lidar com ataques 0D. Bom, agora a gente vai falar sobre arquitetura e modelagem dos agentes. No sistema, a gente tem dois agentes. O primeiro é o IDS Server Agent, que ele é responsável basicamente por coordenar a federação. Então, a função principal desse agente é instanciar o servidor de agregação, que só pode ser instanciado quando a quantidade mínima de agentes clientes é atingida. O segundo agente que a gente tem é o IDS Client Agent, que ele opera na borda da rede. E aqui é importante dizer que em cada nó existe um agente cliente desse. A função dele é fazer a federação local e ele opera como... E ele possui um comportamento híbrido, porque ele, além de receber os comandos do agente que está no servidor, ele também
detém a autonomia sobre os recursos computacionais do Rust por meio do isolamento de processos. Aqui é a metodologia da arquitetura que a gente desenvolveu e ela demonstra as relações entre os agentes e também entre o administrador da rede. Aqui de roxo a gente tem o agente que está no servidor, que vai ficar realizando a agregação dos modelos globais que são enviados para ele por todos os agentes clientes e, após fazer a agregação, ele devolve o modelo global atualizado. O cliente ele recebe esse modelo global e ele vai fazendo treinamento local com base nisso. O agente que está no nó da rede, ele utiliza o modelo que ele tem para fazer a detecção do tráfego, né, que está naquele nó. E caso ele identifique alguma intrusão, alguma anomalia, ele pode emitir um alerta para o administrador da rede, que consegue visualizar esse alerta no dashboard do nosso sistema, na nossa telinha. Tá, agora chegando na metodologia, só para contextualizar o problema, cada agente aqui ele vai possuir um conjunto de dados que é coletado localmente. Então, o objetivo do aprendizado federado aqui é simples, né? Então, nós queremos explicar como treinar um único modelo global que represente o comportamento de todos os agentes, mas sem centralizar os dados. Na prática, cada agente treina localmente e tenta minimizar o erro do modelo nos seus próprios dados. Então, depois disso, o servidor combina essas atualizações em um modelo só global, tirando a média ponderada pela quantidade de dados que cada agente possui. Então, um ponto importante aqui é que, em ambientes reais, os agentes eles não são homogêneos, né? Eles podem ter dados diferentes, capacidades diferentes ou até interrupções durante o treinamento. E quando falo aqui de capacidade, eu falo de capacidade computacional mesmo, e dados totalmente heterogêneos e desbalanceados. Então, em cenários assim, algoritmos mais clássicos de aprendizado federado, como o Fed-Average, eles podem apresentar certa instabilidade e até divergência, né? Por isso, embora o Fed-AVG, que é o algoritmo clássico, ele seja usado aqui como baseline de comparação, o algoritmo que a gente adota é o FedProxy. Então, o principal aqui da nossa arquitetura é o FedProxy. A gente está usando, de fato, o FedAVG apenas para objetivo de comparação e porque em nosso cenário também, que está balanceado e os dados estão corretamente classificados, não teria a necessidade de usar o FedProxy. O FedAVG ele resolveria esse problema, mas em um ambiente real, não. Seria ideal que utilizássemos realmente o FedProxy como nosso objetivo. É um cenário real, implementamos ele. Mas o que o FedProxy fala, né? Qual o diferencial dele? Ele basicamente adiciona o que a gente pode chamar como termo proximal, né? A gente inclusive define isso lá no nosso trabalho, no nosso artigo, que é basicamente uma função de perda local. Então, esse termo ele vai funcionar tipo como uma âncora. Ele impede que o modelo local de um agente específico, de um nó da rede, se afaste demais do modelo global atual daquela rodada. Isso é útil em cenários de tipo, quando os dados não são IID, ou seja, eles não têm classificação bem definida. Quando os agentes também não têm, eles apresentam comportamentos diferentes e até atraso em comunicação, ou falha em comunicação. Então, a gente pode mostrar aqui que esse algoritmo do FedProxy, ele resolve não só dados desbalanceados, mas hardware desbalanceado, ambiente desbalanceado. Nós com, digamos, máquinas melhores,
em comparação com nós, que tem máquinas com pouco desempenho. Então, ele também serve como um balanceador desse tipo de cenário físico. No nosso caso, usamos um valor pequeno desse termo proximal justamente para estabilizar o treinamento sem prejudicar tanto a convergência. Então, depois que cada agente termina o treino local, o servidor faz a agregação, é uma agregação padrão, combinando os modelos locais em um modelo global, só como já fala o aprendizado federado. Agora, um pouco mais adentro na implementação, a gente chega na arquitetura neural. O que diz a nossa arquitetura neural? O que é que a gente propõe? Então, para a tarefa de detecção de intrusão, o problema ele vai ser tratado como uma classificação binária aqui no nosso trabalho, entre tráfego normal e tráfego anômalo. É assim que está dividido a nosso cenário aqui de classificação. A gente optou por uma rede convolucional, unidimensional, uma vez a gente optou por ela ao invés do MLP tradicional. E o motivo é que, basicamente, embora os dados eles estejam em formas de vetores, ou seja, são dados vetoriais, as features do tráfego de rede, elas apresentam correlações locais, basicamente. Então, o MLP ele tende a ignorar isso. O CNN, que foi a rede que a gente utilizou, ela tende a se sair melhor para esse tipo de cenário. Então, essa convolução ela permite capturar padrões locais entre esses atributos, que é bastante comum em dados de rede. A gente já observou até, inclusive, que outros estudos já começam a partir do MLP tradicional para o CNN, justamente por esse motivo. O CNN ele é melhor em detectar padrões em tráfegos de rede. Mas o que a estrutura do CNN fala, né? Essa rede ela possui dois blocos convolucionais. O primeiro bloco ele basicamente vai extrair padrões mais simples e locais. E o segundo bloco aumenta a profundidade da representação. Então, capturando padrões e até padrões mais abstratos que passaria despercebido pelo MLP. E é justamente por isso que ele se torna melhor para o nosso experimento. Então, cada bloco ele vai usar convolução, normalização para estabilizar o treinamento e dropout para reduzir o overfit. A gente começa dando passos mais largos e vai reduzindo para que a nossa rede neural ela passe a detectar melhor os padrões ao invés de só um ataque específico que ela viu no dataset de treinamento. Então, no final, as camadas são totalmente conectadas, que elas produzem e elas vão produzir uma decisão final entre as duas classes, né, que a gente definiu, tráfego normal e tráfego de ataque. A função de perda que a gente usa é a cross entropy, que já combina o softmax e o log likelihood de forma numericamente estável, por assim dizer, no nosso cenário aqui. A implementação multiagente agora, ela foi feita toda utilizando o SPADE. Nossos agentes eles são basicamente utilizando o SPADE BDI, mais especificamente. E ele vai gerenciar todo o ciclo de vida desses agentes, né? A comunicação entre eles ela ocorre via protocolo XMPP, que vai permitir uma comunicação assíncrona, independente, que não é interdependente entre eles. Então, o nosso trabalho a gente garante que seja totalmente descentralizado, ao contrário do último trabalho, que é o mais próximo do nosso, o FNIDS, que usa um broker MQTT para fazer isso. Então, um detalhe importante aqui é que também o treinamento ele vai acontecer em processos isolados. Isso também vai garantir que falhas durante o treino elas não afetem tanto o agente de comunicação. Então, aumenta a resiliência também do nosso sistema. Além disso, a gente usa um decaimento exponencial, como eu já tinha falado antes,
permitindo passos maiores no início do treinamento e ajustes mais finos conforme o modelo converge. A gente basicamente faz isso de 10 em 10 rodadas. Agora, partindo para a validação experimental. Tá. Diferente de muitos trabalhos que usam só simulação, esses experimentos eles foram feitos em um ambiente real. Então, cada agente rodando como um processo separado e se comunicando via XMPP em containers Docker. A gente criou um servidor XMPP dentro de um container Docker e toda a comunicação via esse protocolo estava acontecendo dessa maneira. Tá? Então, a gente garantiu aí também uma descentralização. Isso permitiu também que a gente não avaliasse só o algoritmo, mas também a viabilidade prática da nossa arquitetura. Aqui nessa primeira métrica, nessa primeira parte de métricas de avaliação, as métricas que a gente usou foram as tradicionais, de acurácia, precisão, recall e F1 score, como a gente já vinha fazendo nas apresentações presenciais. Então, a acurácia ela foi usada principalmente para avaliar a convergência e não exatamente como uma métrica principal de segurança, como pode acontecer em outros trabalhos, só que o objetivo deles é benchmark e o nosso não. Então não faria sentido. Então, em detecção de intrusão, a métrica mais crítica vai ser a precisão, porque falsos positivos eles poderiam levar a provável bloqueio indevido de tráfego legítimo, né? Então ia acabar sendo um tiro no pé, a gente ia causar uma negação de serviço autoinduzida, por assim dizer. Nesse primeiro gráfico, a convergência os resultados eles demonstram que o sistema converge de forma estável ao longo das rodadas de comunicação. Quando comparamos o FED AVG clássico e o FED Prox, as curvas praticamente se sobrepõem, né? Isso mostra que o termo proximal aqui ele não vai prejudicar o desempenho em cenários estáveis como o nosso, mas ele adiciona uma camada extra de segurança contra a heterogeneidade e possíveis atrasos em cenários reais. Então, o que a gente basicamente quer dizer é que mesmo que o FED AVG clássico resolva o problema nesse cenário, para esse dataset, não teria por que não usar o FED Proxy, já que ele não causa uma queda de... ele não tem uma contrapartida tão significante. Ele aqui, então, funciona como um mecanismo preventivo, né? Ele não tem tanto custo, não é significativo. Isso daqui foi o que eu expliquei, né? As curvas de convergência, elas estão indicando um termo... elas não indicam uma diferença significativa. E, na avaliação final, usando um conjunto de testes totalmente separado, de treino e teste, o modelo apresentou uma capacidade até que alta de discriminação entre tráfego normal e ataques. O número reduzido de falsos positivos aqui confirma essa alta precisão, o que é interessante para o uso prático. Esse resultado ele valida diretamente o objetivo de detecção definida na fase de modelagem. Aqui são as outras métricas de precisão, que eu já havia mencionado. Agora, concluindo, em resumo, o que o trabalho mostra é que substituir um detector descentralizado por uma sociedade de agentes autônomos não é apenas viável, mas arquiteturalmente mais adequado para redes modernas, como é o nosso cenário atual. Então, a combinação de sistemas multi-agente com aprendizado federado, ela vai permitir escalar, preservar a privacidade, mantendo o desempenho, que é também importante. Além disso, o uso de processos isolados e comunicação assíncrona, ele também foi comprovado que a arquitetura é tecnicamente viável fora desses ambientes simulados que a gente testa, o que reforça o potencial do uso dela para cenários reais. Agora vamos mostrar... Agora não, na verdade a gente vai mandar o print da ferramenta em funcionamento também, anexar junto a essa apresentação.
da implementação, e é isso.